Mas onde foi que a gente se perdeu então? Se é que a gente se perdeu, né? Parece então que a gente não se perdeu, é o que a gente está dizendo aqui. Então, na verdade, essa ideia de se perdeu é sempre porque a gente envelhece. Então, sempre que a gente envelhece, na opinião de vocês, a gente vai olhar para os mais jovens e achar que a próxima geração é pior? Onde foi que a gente se perdeu? Onde foi que a gente se perdeu? Essa é uma boa pergunta. Todo mundo diz... já esteve... É isso que eu queria falar. Porque todo mundo diz que a sociedade está perdida e que a geração mais nova não vai ser capaz de tomar conta da humanidade, né? Esses dias eu estava pensando sobre desde quando que a gente começou a olhar para a sociedade e achar que vai dar merda, e eu percebi que desde sempre. Então, quando você volta, né, os antigos da Babilônia já tinham num jarro, não sei se é verdade isso ou se é mentira da internet, mas deve ser verdade. Tem escrito que tinha num jarro já escrito na Babilônia antiga que os mais jovens não iam conseguir manter os meios de vida, né, e que a geração estava perdida. E aí eu lembro que a minha avó já achava a geração perdida, os meus pais já achavam a geração perdida, e eu agora acho a geração perdida. Então, onde foi que a gente se perdeu? É nível Brasil. Acho que a gente nunca se encontrou. Não, é nível mundial. Não, é nível Brasil, porque a gente sempre acha que tá ruim e sempre piora e continua piorando, tá tudo certo. Não, mas tá melhor. Quando eu já sou uma pessoa que eu olho, eu imagino que escravizar a gente já foi considerado aceitável. Então eu olho para a humanidade e eu presumo, o pessoal, eles cagavam no meio da rua, teve até problema com isso, teve até doença por causa disso, né? Então eu olho hoje em dia que as pessoas estão até usando o banheiro, né? Aquelas pessoas têm acesso, porque ainda tem muita gente sem acesso ainda à rede de esgoto. As pessoas têm acesso à rede de esgoto, poxa, já estamos melhores. Tem água encanada, né? Já não teve. Básico. Para você ter noção, assim, quando a gente olha para a história de Roma, Roma conseguiu expandir o império muito porque tinha uma fama que em Roma caía água do meio da cidade. As pessoas já achavam aquilo incrível, você não tinha que ir num poço buscar água. Tem eletricidade. Tem eletricidade, é um bom É um ponto bem importante. Eu achei importante. Então, mas onde foi que a gente se perdeu então? Se é que a gente se perdeu, né? Parece então que a gente não se perdeu, é o que a gente está dizendo aqui. Então, na verdade, essa ideia de se perdeu é sempre porque a gente envelhece. Então, sempre que a gente envelhece, na opinião de vocês, a gente vai olhar para os mais jovens e achar que a próxima geração é pior? Eu acho que tem isso que você falou, de que a gente foi melhorando, só que a questão de se perder é que parece que a gente foi melhorando, a sociedade foi evoluindo, só que agora a gente chegou num ponto de declínio. Então... Você acha que a gente está no declínio da sociedade? Não, a gente chegou num ponto que parece que só tem como descer. Porque, bom, por exemplo, a gente olha... Gostei do otimismo. Eu sou sempre muito otimista. Assim, a gente olha as relações humanas, a gente olha os padrões de consumo, o comportamento das pessoas, o distanciamento. Então, parece que todas essas coisas, quando a gente pega elas individualmente, tirando a parte do progresso da sociedade, parece que elas antes eram melhores e hoje em dia estão só piorando. Vem a parte da tecnologia, né? Se a gente parar pra pensar hoje, por exemplo, desde que criou-se os stories do Instagram, nada mais não passa de 24 horas pra você ficar sabendo. Então, eu tava viajando, eu estava postando que eu estava viajando, as pessoas estavam vendo aquilo em 24 horas. Não deu nem pra eu vir no programa contar, por exemplo. Então, é uma coisa... Elas viveram ao vivo. Aquela pessoa que chega de viagem falando que viajou. Então, assim, são pontos que hoje em dia a tecnologia ela ajudou muito, eu acredito, em vários aspectos. Acho que ajudou mais do que piorou, mas nós não sabemos lidar com certas situações, eu acredito. Então, assim, de ter um equilíbrio. Aí eu vou trazer mais uma situação agora, porque, gente, eu com quase 30, eu já entendi que não existe equilíbrio, gente. É uma gangorra a vida. Ou você tá em cima ou você tá embaixo, tá tudo bem, você tem que superar. E é cíclico. É realidade, eu juro pra vocês, eu sempre fui a pessoa que pensa assim, nossa, eu vou acordar às 6 da manhã, eu vou dar conta de tudo, eu vou estar bem, um momento da minha vida não acontece. Ou você vai estar no momento que você vai estar precisando de mais ajuda, ou você vai estar ajudando e assim segue a vida. Então eu acho que meio que um ciclo. Mas tem esse ponto assim de quando a gente vai olhar para a história, parece que a gente sempre olha para o passado com um olhar um pouco mais romântico, assim, porque também a nossa sociedade ela é capaz de fazer retratos de gerações assim que escondem alguns problemas, né? Quando a gente observa, por exemplo, a estética do Rio de Janeiro de 1920, todas aquelas pessoas de terno e etc., nos grandes centros da cidade. Quando a gente olha para a década de 60 nos Estados Unidos, que é uma coisa muito legal, a estética, a aparência, aquelas pessoas mais arrumadas e tal. Naquele momento ali, você está vendo a foto daquele lugar, né? A foto da era medieval também, as pessoas colocam, mas você não está tendo que viver naquele ambiente, né? Você está simplesmente observando um filme ou alguma coisa que
replica uma parte daquela história, do mesmo jeito que quando a gente assiste filmes da nossa geração, tem coisas incríveis ali, tem relações que são mostradas e coisas interessantes, mas que quando você vai pegar a realidade daquela época, quando você fala do Brasil, gente, a gente está falando de ter escravidão até recentemente, tipo, uma geração para trás, né? E foi até você tocar na questão do Rio de Janeiro, porque a gente é um dos lugares mais, assim, uma das cidades mais antigas, né, que a gente tem de desenvolvimento, e foi onde a coroa portuguesa chegou. E aí a gente olha assim, nossa, cidade linda, tem vários palácios, vários castelos, a gente esquece que foi feito um processo de higienização social e que todas as pessoas que moravam lá e que deixavam a cidade feia foram empurradas e aí teve o processo de criação das favelas. Não, e pior que isso até, né, quando o Rodrigues Alves assume, que ele era presidente da República, mas ele achava que ele era prefeito do Rio de Janeiro, ele teve esse problema, pode pesquisar depois da vida dele. Ele e o Oswaldo Cruz, eles são os responsáveis pela revolta da vacina, que o povo não queria mais tomar vacina, porque eles entravam, invadiam a casa das pessoas, vacinando elas à força, né? E a vacina era na virilha. Que loucura. Exato. Era, acho que era vacinada à força. Era na bunda. Mas aí, tipo, entra em casa, deixa eu ver a bunda da sua filha. Que é um pouco pior. Deixa eu ver a bunda da sua filha em nome da saúde do Estado, que a gente está precisando resolver uns problemas aqui. Não funcionava muito bem, a cópia era ruim, né, para os pais de família da época. E aí, eles começam a fazer esse processo de higienização e remover pessoas, né, do meio da cidade ali, mandar essas pessoas para outro lugar e de forma totalmente abrupta. Então, a custo do que foi feito essa região mais bonita ali do Rio de Janeiro, que servia de fotografia para gringo, né, que servia ali para as pessoas terem essa observação. Eu acho que, no geral, esse lugar de voltar para o passado é sempre uma mentira terrível. Não tem lugar melhor no passado. É um recorte sempre da realidade. O que tem, assim, tem cada geração que vem, ela tem os problemas da época dela, né? Mas no futuro também não tem nada de melhor, não, aparentemente. Então, mas quando a gente olha em retrospectiva, nunca passa 100 anos sem melhorar. No curto prazo eu concordo, né? Porque meio que igual bolsa de valores, no curto prazo tá caindo, mas no longo prazo, quando você olha a foto, ela tá ficando melhor. E todas as gerações anteriores, elas também tinham o mesmo receio de cair num lugar que ia ficar pior. Agora, por exemplo, quando a gente olha o mundo novamente entrando em conflito e etc., a gente está pensando, nossa, né, que novidade, né, que coisa impressionante. Mas o mundo nunca ficou em paz. Inclusive, agora ele não está em paz. A gente está com, sei lá, quantos conflitos armados em diferentes partes do mundo. Só que antes, uma pessoa que vivia, né, na cidade de Goiânia, talvez 40 anos atrás, ela não ia ter acesso a essa informação de guerra na Ucrânia. Primeiro que ela não sabia nem o que era a Ucrânia. E segundo que, se tivesse uma guerra na Ucrânia, muda o que na sua vida? Se você pensar assim, no cotidiano, né, fora das redes sociais, etc., o dia que estourou a guerra na Ucrânia, como é que foi o seu dia que você estava fazendo? Você nem lembra. Não alterou em nada. Não tem informação, assim, extremamente relevante, né? E se acontece uma guerra no Pará, a gente não quer saber. Isso é uma das coisas que contribui para essa, assim, piora na nossa vida contemporânea, que contribui para a nossa cabeça ficar mais perturbada, que é esse acesso muito grande à informação. De informações. Então a gente está sabendo de tudo que acontece ao mesmo tempo, mesmo que isso não vai impactar tão diretamente a gente está sendo afligido o tempo inteiro por muita informação e coisa do outro lado do mundo. Não que isso seja uma coisa ruim, mas a quantidade com que isso chega até a gente, eu acho que pode deixar a gente assim absorvendo coisa demais e sem saber o que de fato pegar. No final não absorve nada, isso, na verdade, tipo assim, exposto a coisa filtrar demais, no final sem conseguir absorver de fato que eu acho que é necessariamente importa. ruim. Necessariamente. Eu também acho ruim. Quando a gente pega os estudos sobre... A gente tem uns estudos sobre violência, né, e tudo, e as pessoas associavam a violência necessariamente às armas, ou à quantidade de possibilidade de violência, ou à pobreza, etc., E tem um monte de dados do Canadá. O Canadá ele tem alguma proibição com relação à divulgação de crimes e à divulgação de determinadas coisas. E eles mostram que a não divulgação desses dados ou a não informação desse tipo de coisa, ela tende a reduzir a violência ali. Eu não sei se existe esse paralelo aqui no Brasil, mas eu sinto que, sei lá, parece que a quantidade de jornalismo que escorre sangue, assim, ele foi aumentando muito ao longo dos anos. O que passa pra gente, por exemplo, a sensação de estar vivendo num lugar muito mais inseguro do que de fato estamos. Porque, por exemplo, 3 crimes bárbaros que acontecem no país, considerando que a gente tem 200 milhões de habitantes, é o suficiente para você rechear um jornal por 2 semanas. Né? Então é muita loucura, eu não sei. E se você já está ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro.
Só se você ganha mais de R$4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né? Com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente. Chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil. Se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar: Raul, eu não aprendi a investir e pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que esse não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.